Na irradiação só se transfere horizontalmente, dependendo da distância que você tem entre os corpos. Não há contato físico. Essa é a irradiação. E a convecção é a transferência vertical, ou seja, a transferência sem contato da verticalidade, ou seja, aonde um ambiente está queimando mais baixo, transferirá para outro mais alto. Normalmente essa transferência pode se colocar. Veja que a figurazinha aí, nós temos incêndio na base, ou seja, no pavimento térreo, e o incêndio vai se convergir até o elemento lá em cima, no pavimento mais alto. E nos dois intermediários não chegou o fogo. Foi uma transferência de calor por convecção, ok? Perguntas, sem perguntas, tudo tranquilo? Podemos caminhar? Podemos sim. Então vamos lá. Chegamos ao fim, né, da nossa aula, já estamos aí com 1 hora e... Uma hora de aula, hoje até que foi rápido. E vamos ficar agora no bate-papo dos 30 minutos para decidir. A gente pode até conversar sobre aquele assunto da água, né? Eu não vou deixar para ele discutir, não. Eles estão muito ansiosos para isso, eu estou imaginando. Então, antes de nós entrarmos aqui no processo da combustão, a gente precisa estudar a chama, né? Vocês vão ter a oportunidade de estudar a chama. Um dos exercícios nossos é exatamente esse. Vocês vão estudar a chama, vão pegar a chama e observá-la, tá certo? E vocês vão ver diversas... Você chega em casa, você pega um cotocozinho de vela, não precisa ser mais do que 3 centímetros de vela, não, né? Acende o pavio dele e começa a observar a chama. Você vai notar que ela tem um movimento circular, né? Helicoidal, no sentido vertical, tá? E começa, a base onde está queimando, onde começa a chama, a base dela é uma base onde você vê a cor um pouco mais clara, né? Um pouco mais clara, você consegue ver internamente o filtro, né? O feltrozinho que você tem, como é que chama da vela, aquilo lá, o Graciano? Como é que chama? O pavio. Um pavio. Olha lá, até eu estou esquecendo. Um pavio. Aquele paviozinho lá, que é o elemento que está transformando, né, a parafina. Você pode notar, se você ver, a parafina é sólida. Aí ela, quando começa a queimar ali em torno do pavio, ela começa a ficar um estágio líquido, mudança de estado físico, de sólido para líquido. E naquele líquido começa a desprender os gases que exatamente pelo pavio começa a ser liberado. E o entorno com o oxigênio começa a surgir. Aí no centro mesmo é o ponto mais frio da chama. E onde é que fica o ponto mais quente da chama? Exatamente acima, logo acima do pavio. E você vai notar que nesse ponto mais quente, que na borda mais externa da chama, a cor já é um laranja escurecido, né? Que inclusive muitas vezes quando a queima é incompleta, ele se começa a soltar gases, né, de cor negra, mais fechada, porque é a queima incompleta do combustível. Quando a queima é completa, é o caso dos álcools, né? Os álcools eles queimam de forma completa, ou seja, não deixam resíduo, não provocam fumaça, não deixam resíduo, não deixam inclusive brasa nem resíduo sólido de qualquer forma. Tá? Então, a gente precisa ter na cabeça isso aí. Estudo da chama, estudo do combustível é extremamente importante para quem vai fazer uma prevenção de incêndio, para quem vai fazer um combate a incêndio. Isso não é nenhuma novidade, espero que não seja, para um técnico de segurança. Tá? Então, nós vimos hoje, em termos do combustível, a sua combustibilidade, vimos que é combustível e incombustível, seu estado físico da matéria, sólido, gasoso e líquido, e qual é o estado físico da matéria que precisa estar o combustível para entrar em combustão. Qual é? O gasoso, ok? Então, madeira não queima? Queima, mas não entra em combustão. Madeira não entra em combustão, ela queima. Opa, qual a diferença de queimar e entrar em combustão? A queima, ela necessariamente não tem chama. A queima não tem chama. Agora, a combustão, sim. A combustão, o resultado dela é chama, calor e luminosidade. E pode haver resíduo, se não houver a queima completa. Então, a queima provoca resíduo. A combustão não provoca resíduo. A combustão, ela é completa. Enquanto houver gás,
do combustível sendo liberado e houver oxigênio em torno desse combustível, na presença de uma fonte externa de calor, naturalmente vai haver combustão. E para haver combustão é preciso que o combustível entre num daqueles pontos de inflamabilidade. Ora, qual seria o ponto de inflamabilidade que é necessário o combustível entrar para que haja combustão? Não é o ponto de ignição. O ponto de ignição é o ponto mais alto, nem é o ponto de fogo. É o ponto de combustão. O ponto de combustão é aquele que o combustível entra no processo de combustão e por si só já continua. Tá? O ponto de fogo, ele inicia a combustão, mas não se sustenta. Ele começa a liberar gases, mas não provocou chamas ainda. Tá? Então é a fase inicial da combustão. Então nós temos uma pergunta aí, vamos lá? Temos sim, temos uma pergunta da turma do Polo Sapé. Estão querendo saber como é que pode algo queimar sem chamas. Que pode o quê? Algo queimar sem chamas. Algo queimar sem chamas? Pode sim, pode. Eu vou... Oh, meu Deus, que eu esqueci o nome daquele produto. Querosene? Hipossulfito de sódio. Opa, que danado é isso? Só o cara foi buscar longe. Hipossulfito de sódio. O sódio, ele é um combustível orgânico ou inorgânico? Inorgânico. Inorgânico. O sódio, ele queima até embaixo d'água. Ele entra e queima. Olha lá. É porque você, quando está entrando agora no estudo do combustível, você precisa estar um pouco ambientado com a química também. Mas a maioria dos combustíveis inorgânicos, eles queimam sem produzir chama. Se você bota dentro d'água o enxofre, ele queima. Ele entra no processo, Graciano. Ele entra no processo de combustão. Então, é a diferença entre a queima e a combustão. Naturalmente, tudo que queima entra em combustão desde que se transforme no estado físico da matéria para o gasoso, estado gasoso. Mas nem tudo que entra em combustão, ele produz a queima. Ou nem tudo que entra em queima produz combustão. Tem uma diferença entre uma coisa e outra, tá? Quimicamente falando, ou seja, um combustível só entrará em combustão quando ele estiver no mesmo estado físico do comburente, que é o determinante. Quem determina na combustão o estado físico é o comburente, porque ele é oxigênio. É por isso que eu já disse aqui, nós temos um combustível inorgânico chamado hidrogênio. Na apostila de vocês tem lá. E eu falei aqui. E nós temos um comburente universal chamado oxigênio. Está dando para compreender onde é que eu quero chegar? Está dando para compreender, Graciane? Tá sim. Oxigênio, hidrogênio. Qual é o elemento químico na natureza que a gente encontra os dois presentemente? A água. Olha lá, a gente chegando naquela questão da água. Tá? A água tem, dentro da sua composição, um composto químico, a água, tem dois elementos químicos. Dois gases. E a água é líquida. E agora? Como é que a gente sai agora dessa encruzilhada aí? Hidrogênio, que é um combustível inorgânico, e o hidrogênio e o oxigênio, que é o comburente universal. Hidrogênio, combustível inorgânico, oxigênio, comburente. Todos dois no estado físico ideal da matéria, que é determinado pelo comburente, que é o estado gasoso. Uma vez entrando na composição de cada duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio, nós temos a formação do composto água. Aí a pergunta, a água queima? Se você tem na composição química dele um comburente, que é o oxigênio, e um combustível, que é o hidrogênio. Queima ou não queima? Um minuto para vocês pensarem. A resposta não vai dar agora, não vou deixar para a próxima aula não, vai dar agora. O Polo Recife, ele está nos pedindo para repetir a explicação da água, do hidrogênio, oxigênio. Ah, então vamos repetir. Vamos lá. Ora, devagarzinho. Água. Qual é a composição química da água?
H2O, né? Ou seja, o composto químico água, H2O, tem 2 elementos químicos, né? O composto químico é feito naturalmente de 2 moléculas mínimas de um elemento químico, tá certo? Então, um composto químico, monóxido de carbono, é um composto químico, tem 2 moléculas. Uma molécula de